A gente vai falar de uma outra operação, agora conduzida pela Polícia do Senado e pela Polícia Civil da Bahia. O que eles investigam? Um golpe utilizando milhas aéreas de parlamentares, ou um golpe relacionado a milhas aéreas com potencial prejuízo de 2 milhões de reais para os cofres públicos. Theo Cury volta aqui comigo, explica pra gente como é que surgiu essa história e como é que funcionava esse golpe, Theo. Vamos lá, Yuri. Essa investigação ela começou no ano passado, depois que um senador, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, acionou a Polícia do Senado Federal dizendo, olha, parece que estão usando as minhas milhas, parece que eu caí num golpe. A Polícia Legislativa, a Polícia do Senado Federal, começou a investigar esse caso e descobriu que outros parlamentares também tinham caído no mesmo golpe. Caíram num golpe, na verdade, uma quadrilha que fraudava as milhas aéreas de deputados e de senadores. No ano passado, foi deflagrada uma operação em Curitiba, e hoje a Polícia do Senado Federal, junto com a Polícia Civil da Bahia, deflagrou a segunda fase dessa operação. E ela cumpriu mandados de busca e apreensão, essa deflagração da operação de hoje, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Una, todas elas na Bahia. Esse esquema criminoso pode ter lesado os cofres públicos em pelo menos 2 milhões de reais, porque esses recursos são recursos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, esses recursos para as passagens aéreas dos parlamentares. Então, essa segunda fase da operação tem o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão que foram cumpridos e foram apreendidos, por exemplo, computadores e celulares que eram utilizados para fraudar as milhas aéreas desses parlamentares. Além disso, os investigadores também encontraram documentos e planilhas que davam detalhes dos métodos utilizados por esse grupo. No ano passado, a Polícia do Senado compartilhou publicamente essas informações e disse o seguinte: que os bilhetes eram vendidos por criminosos em agências de viagens virtuais e que envolve o nome de um senador, a gente já sabe que esse senador mencionado é o Dr. Irã, e de outros 91 deputados federais. Então, era um esquema muito grande, um esquema pulverizado, que não ficava somente em uma cidade, não ficava somente em um estado. Então, a informação que a gente tem é que começou a primeira fase da operação mirando um grupo em Curitiba e agora em 3 cidades da Bahia, com um golpe que foi aplicado em um senador e em pelo menos 91 deputados. Ao todo, o prejuízo causado pode ser de pelo menos 2 milhões de reais. Ainda tem muita investigação pela frente. A próxima etapa é periciar esse celular, esses celulares e esses notebooks, esses computadores que foram apreendidos, e também analisar de maneira minuciosa e fazer uma perícia nos documentos, na papelada e na planilha, que conta um pouco e ajuda a Polícia Civil da Bahia e a Polícia do Senado Federal a entender de que maneira atuava esse grupo. Detalhe, apesar das buscas e apreensões, apesar das apreensões, ninguém ainda foi preso. Theo Cury, que impressionante. Eu fiquei, assim, esse número que você falou, tudo bem, um senador, mas 91 deputados, a gente está falando de quase 1/5 da Câmara, que de alguma forma pode ter se envolvido, dos gabinetes, dos deputados, terem caído nessa história aí, envolvendo milha de passagem aérea. Impressionante isso. Obrigado por enquanto, Theo Cury. A gente volta a conversar já já.